Olá, sejam bem-vindos ao Contacto Direto. Com a crescente digitalização, o mundo enfrenta uma nova ameaça invisível, porém cada vez mais presente: o crime cibernético. Cabo Verde não está imune a esta realidade global. O aumento do acesso à internet, das redes sociais e das plataformas digitais abriu portas não só para o desenvolvimento, mas também para práticas criminosas, como fraudes online, ataques a sistemas informáticos e roubo de dados pessoais. Veja mais detalhes a partir de agora no Contacto Direto. O debate sobre cibersegurança e cybercrime está a ganhar uma crescente atenção no cenário internacional devido ao crescente aumento das novas tecnologias. Especialistas em vigilância, privacidade e em segurança internacional estão preocupados com as diversas abordagens sobre como enfrentar a natureza transfronteiriça dos crimes relacionados às tecnologias digitais. A doutrina diverge-se em relação ao primeiro delito de informática cometido no mundo. Enquanto, para alguns estudiosos, o primeiro delito ocorreu em 1964, em que um aluno de 18 anos teria cometido um ato classificado como crime cibernético. Outros defendem que o primeiro caso ocorreu na Universidade de Oxford em 1978, onde o estudante copiou uma rede de computadores. O que se sabe é que foi na década de 1970 que os hackers começaram a ser citados e relacionados aos crimes virtuais. Todavia, tenha sido em 1980 o maior alastramento dos demais diferentes delitos pertinentes aos crimes cibernéticos. Numa visão geral do cenário atual do crime cibernético em Cabo Verde, o diretor de cibersegurança do Núcleo Operacional do Sistema de Informação disse que aqui em Cabo Verde há 5 pilares de avaliação e 2 convenções adotadas pelo país a fim de prevenir e estar ciente sobre esse assunto. Primeiro é medidas legais, onde Cabo Verde está mais ou menos bem avaliado, o referente ao enquadramento legal para a cibersegurança e cybercrime. Segundo, medidas organizacionais. Terceiro, medidas técnicas, onde verificar a existência de um centro nacional responsável para a cibersegurança. Um quarto pilar é medidas de cooperação, cibersegurança e cybercrime é transfronteiriço, então é necessário cooperação intensiva ou mútua entre diferentes países. Daí, Cabo Verde tem adotado também e até o momento 12 convenções nesse âmbito. Tem a Convenção de Budapeste, que é cybercrime e provas eletrónicas. Depois tem a Convenção da União Africana, que por além de cybercrime e provas eletrónicas, está lida também com a questão de cibersegurança e proteção de dados pessoais. E um último pilar que é medidas de desenvolvimento de capacidade, que é verificar se a nível do país tem entidade público-privada que fornece treinamento, formação ou certificação na área de cibersegurança ou cybercrime, pode ser universidade e na grau elevado, licenciatura, mestrado e doutoramento, ou qualquer outro instituições público-privadas que fornecem treinamento ou formação certificada nesse mesmo âmbito. Então, é considerado 5 pilares ali e a avaliação até o momento não é o que deseja, mas tem evoluído sempre de avaliação não tem evoluído consideravelmente. Em Cabo Verde há uma variedade de cybercrimes registrados. No entanto, segundo o entrevistado, apenas uma pequena percentagem desses casos é reportada às autoridades judiciais. Tem acontecido e praticamente a maioria de tipos de crimes aqui em Cabo Verde. Agora, o que está chegando nas agentes judiciais normalmente é o mínimo, é que nem 2 ou 5% do crime que está acontecendo na Cabo Verde. Por exemplo, diariamente na rede tecnológica privativa do Estado e não está lida com centenas de milhares de crimes, de ato malicioso cibernético com intenção maliciosa de afetar sistemas de governação eletrónica. É claro que tem ataques de oportunidade e tem ataques direcionados. E ataques de oportunidade rapidamente não acaba por absorver, mas esse tipo de ataque nenhum nunca está e prossegue com se queixa ou autodenúncia junto de agentes judiciais. Por isso é que está consta de
lista de crimes que têm acontecido. A usurpação de identidade, conhecida como passagem por uma outra pessoa, é um dos crimes cibernéticos mais registrados pelas autoridades judiciais aqui no país, afirmou Adilson Rodrigues. O que mais se verifica junto a agentes judiciais é crime de usurpação da identidade, principalmente na rede social. Okay? Tem pessoas que têm perfil falso, xinga outro, cria e boatos para outro, não tem pornografia de vingança entre parceiros ou ex-parceiros que anteriormente tinha partilhado uma outra foto íntima que depois também aparece na rede social. Então é mais esse tipo de crime ali que agentes judiciais, nesse caso nossa polícia judiciária, tem que lidar diariamente. Mas crimes cibernéticos têm acontecido e quase todo tipo de crime tem feito tanto pessoas individuais como as empresas. Cabo Verde, em 2021, sofreu um ataque cibernético que afetou alguns serviços, tanto nos departamentos públicos assim como nos privados. Este cenário paralisou quase todos os serviços públicos administrativos que funcionam em rede. Adilson Rodrigues explica que, a nível nacional, o país tem registrado vários ataques considerados crimes cibernéticos. Não tive ataques à própria rede tecnológica privativa do Estado, que é gerido para nós, e esse ataque teve grande impacto. E o país inteiro teve problema durante uns 7 a 30 dias. Não tive ataque recentemente ao operador de telecomunicação Cabo Verde Telecom, okay? Um cyber-ataque de caráter malicioso e com grande impacto também. Não teve um incidente com o próprio CISP, nunca tem mais detalhe para não falar se é um ataque ou não, mas que teria de ser um incidente de cibersegurança para mim e afeta serviço crítico que fica indisponível numa época e é importante para os cidadãos. Tem passado a nível nacional vários tipos de ataque e se investigação junto de agentes judiciais ainda está na fase embrionária. Ao falar sobre a estratégia de defesa, Adilson Rodrigues sublinhou que essa estratégia deveria ser multissectorial de modo a garantir a proteção às infraestruturas consideradas críticas no país. A cibersegurança nunca pode ir o gelo de forma isolada. Okay? Isso, no sentido de Estado, nunca pode ir o gelo de forma isolada. A interdependência entre setores é grande. E, por isso, qualquer que for a estratégia, qualquer que for a estratégia de defesa tem de ser uma estratégia multissectorial, okay? Para garantir tudo que é infraestruturas críticas e o país ser devidamente protegido. Okay? Então, a nível de Estado, o Estado tem que criar uma estratégia de cibersegurança para garantir essa proteção de infraestruturas críticas e essa própria estratégia também será delineado e meios, orientações ou ações de incentivo e promoção da cultura de cibersegurança junto do cidadão. O Estado tem implementado um conjunto de ações, desde o Web Lab e Code Verde, que é programas que, de uma certa forma, melhoram a literacia digital do cidadão e o cidadão um pouco mais ciente de perigos também que acontecem na internet. Okay? E depois, a nível de instituição, okay? É obrigatório cada instituição, principalmente a nível nacional, com a lei de proteção de dados pessoais, com a lei de cibersegurança, é obrigatório cada instituição garantir medidas técnicas satisfatórias e para cumprimento de proteção de dados pessoais. Né? Então, a instituição, a Secretaria de Cuidados Pessoais, qualquer que for, instituição pública ou privada, ou mesmo pessoas individuais que têm de cuidados pessoais, tem que garantir proteção de dados e em trânsito, em uso e em armazenamento. Tem que garantir medidas ou controles preventivos adequados para garantir essa prevenção. Isso de acordo com a nossa própria legislação e também, em caso de um cumprimento, tem lá, não sou sujeito a coisa. A nível individual, nós como cidadão, e desde pré-primária hoje, não tem e pessoas que utilizam tecnologia, não tem crianças que utilizam internet para jogos, para o que for, e não tem funcionários, pessoas de maioridade que utilizam telemóvel e computador no ambiente de trabalho, na casa, em viagem, então é necessário ter alguns cuidados sim, com o cidadão.
O Estado tem o dever de garantir segurança a todos os nacionais, mas quando se fala do cybercrime, é preciso que haja uma contribuição por parte individual. O entrevistado deixa alguns cuidados. A nível individual, nós como cidadão, é necessário ter alguns cuidados sim, com a civilização. Okay? Primeiro cuidado é com coisa que não está publica na rede social, qualquer coisa que não põe no cyberespaço, e fica lá eternamente e vitalício. Então tem que ter algum cuidado com coisa que não está publica sobre nós e sobre nossa propriedade, sobre nossos vizinhos, sobre nosso e familiar para que ser usado contra nós. Não deve ter algum cuidado na utilização de cartões bancários, principalmente na compra online, para não passar a passar na sites desconhecidos. E no tempo rápido, se te conecta na Wi-Fi gratuito, se não está batendo no ataque ao Wi-Fi gratuito, não está batendo conecta nos dispositivos para não aceder à internet. Ok? Não pode te fazer algo, mas usando o Wi-Fi gratuito tem que ter um cuidado também. E para nunca aceder a sites sensíveis, tipo banco online ou Facebook ou qualquer rede social que não te utiliza. Okay? Sob o perigo de uma terceira pessoa e se te interferir na nossa comunicação. Okay? Então, cuidar sempre a três níveis, a nível individual, pessoa individual, e a nível organizacional e a nível do próprio Estado que tem de garantir a proteção das infraestruturas críticas. O maior desafio para Cabo Verde no que diz respeito ao combate ao cybercrime é conhecer, padronizar e detectar o ataque, revelou Adilson Rodrigues. O maior desafio, quantidade de tráfego, quantidade de tesouro, quantidade de dados cresce exponencialmente. Okay? E ainda, pelo menos a nível de proteção, o mecanismo de proteção ainda também está um bocado que tem acompanhado esse crescimento exponencial. Então, a proteção para alguns pontos ainda são um bocado obsoleto para o crescimento que tive de Covid e esta parte. Então, o maior desafio é lidar com essa grande quantidade de dados. Okay? Tem aí quantidade enorme de eventos que circulam dentro da rede que não tem que conhecer, padroniza para não conseguir detectar e desvio daquele padrão. Aí sim é o nosso maior desafio. Tenho estado a falar da inteligência artificial, mas ainda nunca se terá proveito, pelo menos internamente, nunca se terá proveito disso para facilitar essa proteção de forma adequada. Então, meios preventivos eficazes não tem e apenas outros controles técnicos. Né? Embora a proteção para ter depender de controles técnicos, depende mais de comportamento. Okay? Então, garante o utilizador no final tudo controles técnicos necessários. Então, o maior desafio da cibersegurança é o comportamento humano. Segundo esse responsável pela cibersegurança de NOSE, o cybercrime tornou-se um negócio altamente lucrativo. A crescente sofisticação das técnicas utilizadas pelos criminosos cibernéticos, combinado com a exploração de vulnerabilidades em sistemas e redes, tem transformado esses crimes em empreendimentos financeiros cada vez mais lucrativos. O cybercrime hoje é um negócio rentável. Né? Então, por isso, antigamente não tinha atacantes. Atacava para notoriedade ou por divertimento. Designar de script kits, não há ferramenta, não está testa para não provocar outro mal funcionamento. Mas hoje não. O cybercrime é organizado, não tem organizações que vendem serviço de cybercrime e não tem organizações que vivem de cybercrime. E não tem organizações que é financiado para o próprio Estado e para cybercrime. Daí não tem Estado e está posto na cybersoldado e cyberguerra. Né? Por isso, crescimento é exponencial e não só para Cabo Verde, mas para o mundo inteiro. Adilson Rodrigues disse que foram várias ações feitas junto das outras entidades a fim de incluir o conceito de cibersegurança em diferentes tópicos. Tem estado a desenvolver algumas ações junto do Ministério da Educação para tentar incluir
e por além de tecnologia de informação que ia ser incluído e no currículo escolar, e tenta incluir também esse conceito de cibersegurança dentro desse tópico. Mas, pronto, que é um processo mais demorado. Então, o que nós tentamos de fazer foi implementar o Web Lab, a parte do programa Web Lab, e o Web Lab é um contentor e equipados com equipamentos informáticos e eletrónicos que está colocado dentro do Ministério da Educação, nós, e colocam o Web Lab na cada liceu do país, tudo dentro do Conselho, tem uns 44 e o Web Lab implementado. E, obviamente, o programa é não curricular, mas o nível de inscrição é satisfatório até o momento. E não usa esse Web Lab ali para capacitar ou para levar a escultura de cibersegurança. Então, fala que eu consciencializa pessoas sobre crime cibernético. Mas, normalmente, no ataque direcionado, que tem um grande impacto, o alvo do ataque, normalmente, vítimas daquele primeiro contacto é sempre pessoas de área, de TI, e pessoas que é administrador do sistema, que é administrador de rede, normalmente esse que é a primeira vítima. Então ele não onde não tem pessoas com alguma consciência. E no seu negócio ali, e no seu direito, mas acontece um outro coisa, nós recebemos um outro chamado que alterar no estado de espírito. Então, o nosso comportamento, a nossa ação naquele momento pode ser diferenciado de acordo com o nosso estado de espírito, por isso nunca eu consigo medir isso. O que tem estado a fazer é tentar criar a cultura de cibersegurança. E isso só não consigo criar através da educação. Okay? E, obviamente, que tem estado a desenvolver algumas ações junto do Ministério da Educação para tentar incluir, e por além de tecnologia de informação que ia ser incluído e no currículo escolar. À medida que o crime cibernético se expande, é fundamental que todos nós, como sociedade, estejamos conscientes dos riscos e adotemos práticas seguras. Mesmo com o aumento dos ataques cibernéticos no país, Cabo Verde ainda não possui uma empresa dedicada à operacionalização das leis relacionadas a cibercrimes. A ausência de uma entidade especializada para a aplicação e fiscalização dessas leis tem sido um desafio significativo na luta contra o cibercrime e na proteção das redes e dos dados do país. A falta de uma infraestrutura adequada para lidar com essas questões pode dificultar a resposta eficaz a incidentes e a implementação de medidas de segurança robustas. De momento ainda não. Okay? E aí sim é a nossa maior dificuldade. Não tem grande facilidade na criar legislação, na criar enquadramento legal. Rapidamente não cria, mas se a operacionalização normalmente sempre está demora. A título de exemplo, não cria a lei de proteção de dados pessoais singulares em 2001, mas só quase 15 anos depois, em 2014 ou 2015, que foi operacionalizada a Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais para precisamente garantir cumprimento dessa legislação. Então, na cibersegurança, cibercrime também na mesma alçada. Embora cybercrime é de alçada de agentes judiciais, que já tem estrutura já implementada, e a legislação já está criada, falta apenas capacitação técnica e científica para lidar com o cybercrime, efetivamente, que é uma investigação ligeiramente diferente do crime físico. As ameaças cibernéticas aumentam à medida que o mundo se torna cada vez mais conectado e as principais estruturas do país passam a depender fortemente do espaço cibernético. A transformação digital acelerada pela pandemia da Covid-19 trouxe à tona a realidade de um mundo digital bastante desigual, expostos aos mais diversos tipos de conflitos cibernéticos. O golpe na internet continua a ser uma preocupação. Para evitar cair em armadilhas, é importante estar informado e tomar cuidados. Devido ao aumento das denúncias sobre a apropriação indevida de contas em redes sociais, a Polícia Judiciária deixou um alerta e destacou a importância de adotar medidas de segurança para proteger informações pessoais online.
Os criminosos cibernéticos não atacam apenas indivíduos protegidos, mas também figuras de destaque, como, por exemplo, governantes. Devido a esses frequentes acontecimentos sobre crimes cibernéticos, um problema crescente que tem gerado insegurança entre os utilizadores de redes sociais, a Polícia de Investigação Criminal cabo-verdiana explica que, ao se apropriarem da identidade da vítima e invadirem o seu perfil, os criminosos enviam mensagens maliciosas aos contactos da vítima, prejudicando sua imagem e reputação, além de cometerem outros atos criminosos. Após cessarem as contas, os criminosos alteram todos os contactos e credenciais associadas, dificultando o acesso ou a recuperação da conta pela vítima. Com o controlo de uma conta, eles podem ampliar a ação aplicando a mesma técnica aos contactos do círculo de amizade da vítima na rede social. As autoridades alertam os internautas para estarem vigilantes quanto às ameaças e riscos associados ao uso das redes sociais. No mundo virtual, onde vivemos hoje, o utilizador tem acesso a diversas informações, o que auxiliam a ter mais conhecimento. O meio também visto como uma ferramenta de entretenimento que permite a todos ter um acesso sem limites a vídeos, filmes, músicas e jogos online. No mundo atual é quase impossível pensar viver sem a internet. Esta ferramenta transformou profundamente a forma como as pessoas trabalham, estudam, comunicam e até usar os serviços básicos. A internet tornou-se uma necessidade e viver sem ela, apesar de ser possível, significa estar desconectado de muitas oportunidades e avanços. No entanto, o uso crescente da internet também trouxe novos desafios, entre eles o aumento dos cybercrimes. Muitos usuários da internet mostram-se preocupados com a insegurança no mundo online. O roubo de dados, as fraudes eletrônicas, os golpes via redes sociais e e-mails falsos são apenas alguns exemplos dos perigos enfrentados diariamente. Diante disso, é fundamental adotar cuidados para garantir a própria segurança digital. Como será que os cabo-verdianos têm se comportado com essa nova era tecnológica? Sempre estávamos na escola uns dias, mas que escusaria que está põe na internet, mas é só hacker, eu quase nunca entra nele para mexer naquelas coisas, eu tenho mesmo noção melhor um hacker, eu quase nunca nem entra naqueles links que está põe na internet. É importante evitar o compartilhamento excessivo de informações pessoais nas redes sociais e garantir que os sites acessados sejam confiáveis e protegidos. Entre os principais cuidados que os internautas têm tomado estão o uso de senhas fortes e únicas, ativação de autenticação em 2 fatores, atualização constante de aplicativos de sistemas e atenção redobrada antes de clicar em links desconhecidos. Prevenir é sempre tipo que tem contra algum tipo de pedido de amizade, tipo no Facebook. Já sempre é bom considerar quem aqui só está a fazer o pedido de amizade para mostrar ver se pessoas hackers que estão aqui ao conta. Existe entra com o perfil falso, está a fazer o pedido de amizade e então naquele momento que está a fazer o pedido de amizade e lá que você acaba para aceitar, essa acaba para ter alguns dados de boa aqui, acaba para dar facilidade que para se hackear a boa conta. Então já é sempre bom aqui encontra que esse pedido de amizade de desconhecidos para saber direito, para entrar no perfil de pessoa, para fazer uma análise direto nesse perfil para saber se é necessário ou não aceita aquele pedido de amizade. Bem pensa mas um passa usa também para de publicar teu escuta também mesmo para de falar com pessoas uma foto tá que pesquisa quem acha fotos que pessoas que reclamam pessoas mas tem Facebook falso então para de usar aquilo. Nesse grupo de entrevistados, há quem foi vítima de ataques na internet. Fui vítima de hacker uma vez que acho que foi um móvel que disse fazer dele, então deixa as informações na ele, então acaba para encontrar algo que foi colocado na minha perfil, na minha face, que é caminho que põe.
Então, daquela hora, rapidamente, não consegui job, mesmo na Face, entra naquele local de segurança, não consegui detectar, mas estava algum outro dispositivo que estava com a conta aberta e lá mesmo consegui tirar aquele dispositivo e manter só de meu. A mídia foi hackear, põe-se conta, onde eles usam a internet, eles usam vírus pornográfico, que era mim. Mas não também para modo de se publicar, uma quinta senhor, memes, da memes de outra pessoa ainda publica. Então não também aquela, exatamente se tem entrevista no Facebook, então esse cara usa aquele na conta lá, supostamente fazer vídeos íntimos ou vídeos de pornográfico para mim. Em Cabo Verde, muitos cidadãos têm acompanhado a transformação digital com entusiasmo e criatividade. O acesso à internet tem crescido, especialmente através dos telemóveis, permitindo maior inclusão digital. Os entrevistados consideram que Cabo Verde já deu um passo considerável no processo da digitalização, mas ainda enfrenta um grande desafio no combate a crime cibernético. Com o desenvolvimento, também com o investimento que hoje em dia se está a fazer, estamos como Cabo Verde se preparado, ou se no caminho te prepara para combater exato isso? Normalmente, tem estado a acompanhar aquele projeto lá. Mas, para que hoje, Cabo Verde ainda está tão preparado em si. Dá também se Cabo Verde aprofunda mais com novas tecnologias que estão ali. Não está conseguindo promover mais conhecimentos e não está conseguindo combater em si, mas não está conseguindo diminuir aquela causa ali de hackers, que entra na física de pessoas, está em conta também aquela pessoa que está lá. Não, aquele que a gente acaba de se preparar para aquilo. Quase tudo alguém que está entrando na conta de alguém sem saber. Só entra na internet, dá para todo mundo está na boa internet já. Preparado que está, mas conforme a informação que conta hoje, nos últimos tempos está a falar naquele, que ele habilita pessoas que estão preparadas para esse tipo de ataques de hackers. Não, aquele Cabo Verde que está preparado para aquela memória. Nós Cabo Verde nós é um país muito pobre de muitas coisas, de muitos benefícios, de muitas coisas. Cabo Verde que está preparado para evitar aquela. É uma situação que está complicada, assim que está visto. Para tentar melhorar isso, muita gente passa para esse tipo de coisa, tipo bullying, é complicado, às vezes muita alguém pode acontecer com alguém que tem alguma coisa, trauma, alguma coisa, pode que conseguir superar isso, que é uma coisa que tem que tomar providências. Muitos cabo-verdianos, apesar de usar a internet diariamente, não têm plena consciência dos riscos. Por isso, torna-se essencial investir em campanhas de sensibilização para garantir educação digital para toda a população. Esses jovens defendem que é preciso falar da internet desde tenra idade. No entanto, ainda existe carência significativa de conhecer sobre segurança digital. E para garantir a segurança digital, em outubro de 2024, a cidade da Praia tinha acolhido uma formação sobre utilizadores de domínios como bancos, universidades, pessoas particulares sobre extensões de segurança do sistema de nomes de domínios. Esta iniciativa, conforme a organização, servia para melhorar a adoção das extensões da segurança do sistema de nomes de domínios em África, particularmente na sub-região de CDAO. Agora com o comércio digital, com outras formas de negócio sobre o digital, cada vez mais precisamos de aumentar a nossa literacia digital, estender, fazer workshop. Temos aqui universidades que têm um papel fundamental junto dos jovens, junto da comunidade, para que o país, através do digital, ser uma referência na África. Para além da gestão, temos o papel de assegurar ao utilizador que o seu domínio tem poucas chances de ser invadido. Portanto, não há 100% de segurança, sabemos. Temos o controle do domínio. Daí que também os utilizadores finais têm essa responsabilidade. Devem saber que, por um descuido, um invasor, um pirata entra na sua casa. E também a arma tem esse papel
de literacia digital. Em termos de legislação, a mesma avançou que já se fez muito para que o país possa estar preparado. Já há várias leis, já há um manancial de diplomas que o governo já criou e que o país está preparado. Nós temos o data center do Estado, temos o parque tecnológico, há investimentos de várias ordem que habilita o país a estar e a posicionar-se como referencial na costa da África portanto, no digital. Estamos a preparar os nossos técnicos, estamos a investir, nós temos agora, vamos candidatar a segurança através do sistema Web Trust, não é? Que é o digital na internet, que o Web Trust é a reguladora de todo o digital. Alguns cuidados que o utilizador do computador deve ter para não ficar à mercê de um cyber-ataque, nomeadamente manter o sistema operativo e software atualizados, usar senhas fortes e diferentes, ter cuidado com hiperligações e anexos, evitar o uso de redes Wi-Fi pública, ter um bom software antivírus e firewall, ter atenção a mensagens de phishing, estar atento a esquemas de engenharia social, fazer backups regulares, entre outros. Em Cabo Verde, a proteção de dados pessoais é regulada pela Lei nº 133/5/2001, de 22 de janeiro, que foi alterada pela Lei nº 41/8/2013, de 17 de setembro, e pela Lei nº 121/9/2021, de 17 de março. Esta lei estabelece o regime jurídico geral de proteção de dados pessoais das pessoas singulares, garantindo direitos como o de informação, acesso a pagamento, ou bloqueio e oposição, entre outros. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é a entidade responsável por controlar e fiscalizar o cumprimento da legislação e das regulamentações em matéria de proteção de dados pessoais. Do ponto de vista jurídico, conforme destaca Faustino Varela, Cabo Verde dispõe de uma legislação moderna e atualizada no que diz respeito à proteção de dados pessoais, alinhadas com as melhores práticas e normas internacionais, o que reforça o compromisso do país com a salvaguarda da privacidade e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Nós entendemos que, em relação à proteção de dados, Cabo Verde tem uma das legislações mais modernas do mundo. Porquê? Porque a sua legislação, que é o Regime Jurídico Geral de Proteção de Dados, sofreu uma alteração recente, em 2021, introduzindo algumas das preocupações que são preocupações internacionais. Portanto, em termos legais, Cabo Verde tem uma legislação moderna. E, associado a isso, existe uma autoridade de proteção de dados, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que supervisiona e fiscaliza o cumprimento, a observância ou o respeito dos direitos à proteção de dados, que funciona como um direito de guarda avançado. Porquê? Porque tem subjacentes outros direitos, como o direito à imagem, o direito a desenvolvimento da personalidade, o direito à identidade, o direito à reputação, e também a Comissão Nacional de Proteção de Dados fiscaliza o cumprimento dos princípios e das regras relativos a tratamento de dados. Portanto, Cabo Verde, neste momento, tem quer autoridade, quer lei de proteção de dados, e é considerado um país que protege adequadamente os dados pessoais. E, associado a isso, existe uma autoridade de proteção de dados, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que supervisiona e fiscaliza o cumprimento, a observância ou o respeito dos direitos à proteção de dados, que funciona como um direito de guarda avançado. Porquê? Porque tem subjacentes outros direitos, como o direito à imagem, o direito a desenvolvimento da personalidade,
o direito à identidade, o direito à reputação, e também a Comissão Nacional de Proteção de Dados fiscaliza o cumprimento dos princípios e das regras relativos a tratamento de dados. De acordo com o presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Cabo Verde tem sido amplamente reconhecido como um país comprometido com a salvaguarda dos dados pessoais, adotando medidas legais, institucionais e técnicas que garantem o elevado nível de privacidade dos cidadãos em conformidade com os padrões internacionais nesta matéria. Designadamente, aumentou o número de dados especiais ou sensíveis, passando, por exemplo, os dados biométricos a serem considerados dados sensíveis. Houve também um aumento dos direitos dos titulares de dados, como o direito ao apagamento, o direito à minimização de dados, o direito à limitação de tratamento, e também foram introduzidas novas questões que têm que ver com a obrigatoriedade de algumas instituições indicarem um encarregado de proteção de dados. Introduziu-se também a necessidade de, relativamente a determinados tratamentos, que antes do seu início o responsável pelo tratamento de dados faça uma avaliação do impacto sobre a proteção de dados. Portanto, em termos legais, Cabo Verde tem uma legislação moderna. E associado a isso, existe uma autoridade de proteção de dados, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que supervisiona e fiscaliza o cumprimento, a observância ou o respeito dos direitos à proteção de dados, que funciona como um direito de guarda avançado. Porquê? Porque tem subjacentes outros direitos, como o direito à imagem, o direito a desenvolvimento da personalidade, o direito à identidade, o direito à reputação, e também a Comissão Nacional de Proteção de Dados fiscaliza o cumprimento dos princípios e das regras relativos a tratamento de dados. Com o surgimento das novas tecnologias e com o crescente uso de ferramentas digitais alinhadas a melhores práticas internacionais, conforme ressalta Faustino Varela, essas novas tecnologias são desafios para a Comissão de Proteção de Dados e também para outras entidades. É um desafio para a Comissão, é um desafio para o país, é um desafio para o mundo. Porquê? Porque para a Comissão é um desafio porque a Comissão tem de se preparar para compreender as novas tecnologias, compreender a sua utilização e antecipar os riscos, se possível, antes do início do tratamento de dados utilizando essas tecnologias. Porquê? Porque o país ainda não tem uma legislação relativa à inteligência artificial, como, por exemplo, tem a União Europeia neste momento. A Lei de Proteção de Dados dá algumas pistas relativamente à utilização da inteligência artificial, baseando sobretudo nos riscos, que é o que também a União Europeia faz. O Presidente considera que a inteligência artificial não é proibida e ela pode representar um risco elevado. Há vários modelos de regulamentação da inteligência artificial. O modelo seguido na Europa e que a legislação de proteção de dados deixa pistas é um modelo baseado nos riscos, ou seja, a inteligência artificial que é proibida, a inteligência artificial que não é proibida, embora possa representar um elevado risco, e a inteligência artificial que não tem riscos elevados e que é normalmente permitido. Segundo Varela, os cabo-verdianos demonstram crescente consciência e responsabilidade em relação à proteção dos seus dados pessoais, reconhecendo a importância de preservar a privacidade no mundo cada vez mais digitalizados. Os cabo-verdianos estão cada vez mais conscientes da necessidade de proteção dos seus dados.
ou dito de uma forma mais simples, estão cada vez mais conscientes do valor das suas informações pessoais. Isso não significa que aqui e acolá não temos pessoas que, por negligência ou algum descuido, não protegem adequadamente as suas informações, sobretudo as informações sensíveis, quando partilham-nas com outras pessoas sem se cuidar se essas informações serão ou não adequadamente protegidas pelas pessoas que as recebem. Durante o ano 2024, a Comissão Nacional de Proteção de Dados recebeu e analisou um total de 18 queixas submetidas por cidadãos. No ano de 2024, a Comissão recebeu 18 queixas e, em média, é esse o número de queixas que a Comissão tem vindo a receber anualmente. A Comissão tem recebido também outras queixas que, analisando, a Comissão tem chegado à conclusão que não se tratam de ilícitos contra os direitos nacionais, mas sim ilícitos criminais. Então, remete-as para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Embora todos os cidadãos tenham direito à proteção dos seus dados, as figuras públicas, em virtude da sua exposição e relevância social, estão sujeitas a um escrutínio maior por parte da opinião pública e dos meios de comunicação. No que diz respeito às figuras públicas, há uma exceção no tratamento dos dados pessoais, conforme esclarece Faustino Varela. Normalmente há alguma exceção relativamente às figuras públicas. Isso não significa que as figuras públicas não tenham privacidade ou não tenham dados que mereçam proteção. Não é isso que está em causa. Mas, como são figuras públicas, algumas das suas atitudes, alguns dos seus atos, alguns dos seus dados podem ser partilhados porque a lei permite. Mas tem informações, naturalmente, que não podem ser do conhecimento do público. Varela deixa alguns conselhos para ter os seus dados protegidos. Que protejam as suas informações pessoais, que tenham em mente que a informação pessoal tem um valor incomensurável e que a divulgação não autorizada ou inconsciente de uma informação pessoal, sobretudo se trata de informação sensível, pode pôr em causa a sua reputação, a sua imagem, e daí que nós apelamos que todos os cabo-verdianos protejam as suas informações pessoais. Para usar que plataforma lá de maneira que está a ser benéfica para a pessoa, e pessoas tipo pais mas sempre devem tipo menores, eles devem sempre estar atentos naquele aspecto ali. Para duas coisas que está põe na balança, que está falando ali de que a liberdade que pais devem dar para filhos, e também tem aquele cuidado que pais devem ter para filhos, para crianças é alvo fácil para que os hackers. Também quem passa para aquele caso 2 vezes, quem quer saber deixa repetir mais vezes, certamente. Também dá para as pessoas a ser tão convicto de que você quer saber pública. Também dá para a pessoa, por hackers gostam de pessoas que demonstram tão. Ele é mais um ponto forte para eles investir. Também naquele crime ali, não está publicando essas fotos mais. Pois isso é automaticamente mostrando incluir nessas listas. Por hackers tudo que está fazendo. Esta usa boa imagem, pode ser uma pessoa tão vulgar, digamos. Então isso usa aquela boa imagem lá, pensa, de mais forte boa. O combate a essas ameaças exige a colaboração do governo, das instituições e também dos cidadãos. Juntos, podem criar um ambiente digital mais seguro em Cabo Verde, onde todos possam navegar com confiança e proteger as suas informações. No mundo cada vez mais digital, estar informado é a primeira linha de defesa para proteger os nossos dados e a nossa privacidade. O contacto direto de hoje termina aqui.
Muito obrigada pela sua atenção e preferência. Até a próxima edição.